Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de artes para o 7º ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, peguem o livro de vocês para que possam acompanhar comigo, tá bem? Dando continuidade sobre o estudo das danças tradicionais do Brasil, entendendo a importância de conhecer essa cultura e da importância da permanência também dessa cultura como marco da identidade cultural de um povo, de um país. São as páginas 120 à página 123. Então, peguem o livro e acompanhem comigo. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória, sobre a história de Antônio Nóbrega. Antônio Nóbrega ele nasceu no Recife, Pernambuco, em 1952. Desde cedo, desde a infância, ele teve interesse pela música, interesse pelas artes. Então, um dos primeiros instrumentos que Antônio Nóbrega começou a estudar, aprendeu a tocar, foi o violino e canto lírico também. E ele foi muito incentivado pela família, incentivado pelo avô, incentivado pelo pai. Mais tarde, na juventude, Antônio Nóbrega ele fez parte da Orquestra Sinfônica do Recife, quando também estudou peças musicais criadas por compositores renomados de diversos tempos e lugares. Então, Antônio Nóbrega ele não ficou preso apenas à prática, apenas àquele conhecimento tradicional. Ele também se dedicou ao conhecimento, à pesquisa, ele se dedicou também ao estudo da música, né? Da música que acontecia em diferentes tempos e lugares, ou seja, em diferentes épocas. Além da música erudita, aprendida durante o tempo em que estudou violino e canto, e enquanto tocou na orquestra sinfônica, ele se dedicava pela música pop. Por isso montou um conjunto chamado Os Irmãos Almeida e Patterson, com suas irmãs e um amigo. O termo pop, gente, ele vem do inglês e relaciona-se à cultura de massa, ou à cultura divulgada pelos meios de comunicação em massa, como o rádio e a TV. A cultura de massa é aquela cultura que uma grande quantidade de pessoas consomem, têm acesso, e comunicação de massa são informações levadas a um grande número de pessoas. Hoje essa comunicação de massa ela é propiciada pela internet e também pela televisão, sobretudo pela televisão, né? Que família hoje que não tem uma TV em casa? Então, assim, a televisão é um importante meio de comunicação em massa. Em 1971, Antônio Nóbrega foi convidado pelo dramaturgo, poeta, romancista e professor Ariano Suassuna. Ariano Suassuna também importante personagem da literatura brasileira, né? Ele é o escritor do livro Alto da Compadecida, acredito que vocês conhecem a história do Chicó e do João Grilo, e também ele é escritor do livro A Pedra do Reino, um importante e famoso romance deste escritor. Então, Ariano Suassuna convidou Antônio Nóbrega a participar do Quinteto Armorial com Antônio José Madureira, Egildo Vieira do Nascimento, Fernando Torres Barbosa e Edson Eulálio Cabral. Os ritmos tradicionais brasileiros, como frevo, coco, baião, maracatu, entre outros, constituíam o repertório do grupo. Então, observem que os ritmos tradicionais brasileiros, né, aqueles ritmos que indicam a cultura brasileira, que marcam a cultura, a identidade cultural do povo brasileiro. Nessa imagem aqui tem trazendo para a gente o Quinteto Armorial, fez parte do movimento armorial idealizado por Ariano Suassuna. Foi então, gente, a partir desse Quinteto Armorial que Nóbrega passou a participar mais intensamente das festividades tradicionais e a conviver com uma proximidade maior dos brincantes. Lembrando que os brincantes são aquelas pessoas que atuam nessas danças tradicionais. Então, ele ampliou ainda mais o seu repertório musical e também o seu conhecimento. Nessa época, ele conheceu Rosane Almeida, que foi sua esposa e companheira de trabalhos, e juntos eles estudaram diversos setores artísticos, né? Palhaçaria, teatro e música, em universidades e escolas no Brasil e na Europa. Inclusive, Antônio Nóbrega, ele é um artista multiartista, como assim ele se considera, por conta de todo esse repertório que ele agrega, que ele possui, desde repertório musical, repertório da dança, no teatro e também nas artes visuais. Eles também, Antônio Nóbrega e sua esposa Rosane Almeida, buscaram compreender
e entender melhor os ritmos e as danças tradicionais brasileiras. E também, gente, eles entenderam a não fazer a separação da música, da dança, das artes visuais e do teatro nas manifestações tradicionais do país, ou seja, todas essas artes elas estão de certa maneira relacionadas. Estas artes elas se complementam e dão um sentido único à identidade cultural do Brasil. Com o objetivo de apresentar espetáculos tradicionais nos grandes centros urbanos do Brasil, mesmo com todas as dificuldades, Nóbrega e Rosane fundaram o Teatro Escola Brincante em 1992, para valorizar a arte tradicional brasileira. Não só valorizar, mas também para divulgar essa arte que marca a identidade do Brasil e também marca toda a diversidade presente no território brasileiro. Nessa imagem aqui é Rosane Almeida, bailarina e esposa do Antônio Nóbrega, durante a apresentação. Nessas imagens aqui, a gente vê cena do espetáculo 9 de fevereiro, que une ritmos e danças da cultura tradicional brasileira, e aqui, com seus movimentos cuidadosamente pensados, o artista interpreta a cultura tradicional brasileira. Quando a gente fala sobre o tradicional e sobre o conhecimento erudito, gente, nós temos que conseguir associar essa cultura tradicional, essas representações tradicionais associadas à dança contemporânea, né? À dança atual. Então há uma interseção aí entre o que é tradicional e entre o que é contemporâneo, não perdendo, deixando perder nem as características de um quanto de outro. Então Antônio Nóbrega, com habilidade, mescla as artes tradicional e erudita, realizando uma arte multicultural, ou seja, que reúne e valoriza o conhecimento de múltiplas linguagens e culturas, e que busca apresentá-las de forma igualitária, sem hierarquia, ou seja, sem caracterizar se uma é melhor ou pior do que a outra. Apenas usa estes dois tipos de arte, a tradicional e a erudita, para compor um quadro, para compor um espetáculo e assim representar e apresentar toda a gama e a vasta cultura brasileira, presente no território brasileiro. Porque quando a gente pensa em cultura brasileira, em identidade brasileira ou em tradições brasileiras, nós temos que lembrar da importância da preservação dessa cultura, da importância da preservação e permanência dessa identidade cultural. Aqui tem um depoimento do Antônio Nóbrega, Palavra de Artista. Meu interesse pela cultura popular se deu a partir do contato com Ariano Suassuna, nos primeiros anos da década de 1970, por meio do Quinteto Armorial. Até então, tínhamos um conjunto doméstico em que tocávamos Beatles, temas orquestrais de filmes. Isso dava um contrabalanço ao rigor da academia, onde me preparava para ser concertista músico de orquestra que toca em concertos. Antes disso, porém, tive uma história cultural muito rica. Primeiro, por meio de um ótimo professor de violino, Luiz Soller. Ele era também um poeta, com quem eu podia conversar sobre arte e cultura de maneira mais ampla. Tive um avô escritor que possuía uma biblioteca extraordinária. Ele me deixou, entre outras coisas, a paixão pelos livros. Meu pai, que é muito sensível, também se preocupou em me dar formação musical. Então, quando conheci Ariano, ele veio integrar toda essa corte de pessoas que me instruíram no sentido da arte e cultura em geral, associada a uma boa formação escolar. Quando comecei de fato a estudar as manifestações do povo, vi que poderia enriquecer muito as possibilidades musicais das apresentações. Ao longo do tempo, plasmei esses conteúdos dos cantadores populares de maneira muito forte. Plasmei é assimilar, tá bem? Paralelamente, me interessei também em ler os livros que falavam sobre cultura popular, folclore. Tudo isso foi me dando condições de valorar e compreender a cultura popular. Lembro-me de que muito cedo li, por exemplo, as danças dramáticas de Mário de Andrade, principalmente a introdução que ele faz aos três volumes da coletânea e que é um dos ensaios
mais complexos e talvez ainda o mais importante que se tenha dito sobre danças brasileiras. Ensaio é texto em prosa dissertativo que trata de um assunto específico. Depois li outros escritores, Gustavo Barroso, Câmara Cascudo, Silvio Romero, Arthur Ramos. A leitura disso, associada a uma contínua prática e visitação aos vários grupos e manifestações populares, me deu condições de estar sempre associando a reflexão ao meu próprio trabalho de criador. Esses autores, escritores, citados aqui por Antônio Nóbrega, pessoal, como Gustavo Barroso, Câmara Cascudo, Silvio Romero e Arthur Ramos, são escritores extremamente importantes. Arthur Ramos, no caso, escreveu muito sobre a antropologia. Gustavo Barroso escreveu muito sobre a história do Brasil. Câmara Cascudo escreveu muito também sobre a história do Brasil, sobretudo sobre o folclore brasileiro. E Silvio Romero também, que escreveu sobre a história brasileira. Aqui nessas páginas tem outras obras de Antônio da Nóbrega, e é interessante a gente fazer a análise destas obras, pessoal, porque a gente viu que Antônio Nóbrega ele veio de um contexto em que ele, desde a infância, estava inserido em um contexto artístico. E ele aproveitou destas oportunidades que ele teve para aprofundar o seu conhecimento, para aprofundar os seus estudos e para retratar de maneira artística e difundir a tradição cultural brasileira e também expandir o conhecimento e valorizar toda essa identidade cultural que existe no Brasil. Antônio Nóbrega, então, é compositor, cantor, instrumentista, coreógrafo, dançarino, autor de textos teatrais e ator também. Por isso, ele mescla bem, gente, todas essas 4 artes que já foram faladas, né? A música, a dança, o teatro e também as artes visuais. Observem as fotos a seguir e leia as respectivas legendas para conhecer um pouco mais sobre alguns de seus espetáculos que misturam teatro, música e dança. Nessa primeira imagem aqui, então, nós temos Na Pancada do Ganzá, de 1995, o espetáculo apresenta cantos tradicionais do povo brasileiro, além de canções de autoria de Antônio Nóbrega e de outros compositores pernambucanos. Nesta imagem aqui do meio, né, Antônio Nóbrega em apresentação solo do espetáculo Mundo Mátria, que traz uma linha do tempo da cultura tradicional brasileira. Observem que as apresentações, os espetáculos do Antônio Nóbrega, pessoal, estão sempre relacionadas à cultura tradicional do Brasil, aquilo que é aprendido, aquilo que é repassado de geração em geração. Mas Antônio Nóbrega, ele não abandonou o conhecimento erudito, ele não abandonou a pesquisa e ele não abandonou o estudo para se inteirar mais sobre toda essa gama cultural existente no Brasil. Logo abaixo aqui, nessas 2 imagens, nós temos Figural, de 1990. A coreografia foi criada com base em passos, posturas e acrobacias aprendidos com artistas tradicionais brasileiros. Observem a máscara, tá bem? Observem o figurino. Maracatu Misterioso, de 1982. O espetáculo homenageia o universo dos brincantes, né? O mundo dos artistas, o mundo dessas pessoas que vivem a cultura, que vivem a tradição brasileira por meio da dança, por meio de representações, de apresentações, por meio desses espetáculos. Nessa imagem aqui nós temos em Lua, Nóbrega presta uma homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e também O Reino do Meio-Dia, de 1989. A coreografia é uma criação única de Antônio Nóbrega que mistura elementos tradicionais e eruditos. 7º ano. Nesta atividade aqui, nessa parte critique, vocês vão elaborar este texto e vão levar para o portfólio de vocês, tá bem? Vocês vão seguir este roteiro aqui. Este texto é sobre o trabalho de Antônio Nóbrega, né? Sobre
todas essas representações que ele realizou, todas essas construções também acerca da cultura tradicional brasileira. Então, vocês vão criar um texto com base nas reflexões que vocês vão fazer acerca destas obras e acerca dos estudos de Antônio Nóbrega, tá bem? Façam este texto com bastante capricho e coloquem no portfólio de vocês, tá bem? Vamos finalizar então por aqui a aula. Na próxima a gente continua, tá bom? Bons estudos para vocês então e lembrem-se, juntos no caminho certo.